Capítulo 6. Imaginação como sobrevivência. Mesa baixa, onde me sentava junto da professora Piroska. Nascida na Hungria, contavam que era uma refugiada de guerra. Não entendia, na época, o significado dessas palavras. Eu a achava esquisita. No entanto, gostava de frequentar suas aulas. Primeiramente, contava algumas histórias. Depois, convidava-me a voar com tintas coloridas e pincéis. Muitos pincéis, muitos potes. Uma alegria poder expressar o mundo, usar a imaginação. Pintava de tudo, cenas do dia a dia. A casa desenhada era muito presente. A cozinha da casa, jogos de futebol, a fogueira da festa junina, despedidas, circo, passeios, lago, o sol e a lua sorrindo. Minha mãe guardou todas essas pinturas. Sorte minha. Pude revê-las muitas vezes durante minha vida. Foram importantes em vários momentos de crise pessoal e profissional. Elas têm uma verdade palpável. Muitas vezes essas pinturas me salvaram. Salvaram quando mergulhava em racionalismos e controles exagerados. O processo de criação paralisava. Depois de colocá-las na parede do ateliê e observar por horas, dias e meses, pouco a pouco, minha alegria de criar começava a fluir novamente. A imaginação voltava a habitar meu corpo, movimentando. Lembro-me vagamente de que essas primeiras pinturas foram mostradas em uma exposição. Um espaço com paredes muito altas, painéis organizados com pinturas, talvez um espaço público, lembranças muito vagas, quase se apagando. Gostava também de fazer teatro. Criava pequenas peças e as apresentava na escola e em casa. Mostrar-me nessa família séria demais, adulta demais. Hoje, tornei-me uma pessoa séria. Era vaidosa desde pequena. Usava muitos colares e brincos. Lembro-me de um colar com pedras retangulares lilazes, a luz passando por entre elas. Tenho uma foto em que estou com esse colar. Talvez por isso a lembrança seja mais presente. Na escola, quando pequena, vestia roupas incomuns. Gostava de vestir roupas diferentes. Lembro-me de uma blusa bordada com linha vermelha e desenho com flores e folhas. Mangas curtas bufantes. Pequenos pompons fechavam a gola careca. Ou um conjunto de saia e colete com um papagaio bordado e colorido costurado sobre o veludo verde musgo. Meu pai viajava a trabalho e me trazia roupas dos lugares onde ia. Eu tinha facilidade em fazer amizades. Possuía uma energia que fluía. Por outro lado, uma carência em receber afeto e ser reconhecida. Um desejo que conseguia muitas vezes alcançar, contudo, sempre com um gosto de quero mais. Na escola, fazia recitais, tocava piano e, desde que comecei a frequentá-la, divertia-me com as surpresas que criava. Em casa, sentia-me vigiada. Mãe, pai, governante. Não gostava de ouvir as brigas dos meus pais. Tapava os ouvidos com as mãos. Desenhava e pintava para escapar de uma realidade conflituosa. Anos mais tarde, quando pintava em meu ateliê, sentia-me solitária. Dúvidas sobre os caminhos a trilhar na arte me levaram a procurar outras possibilidades de expressão. Fui para as instalações,
que naquele momento davam mais oportunidades de conversa e troca. Por serem obras mais abertas, precisavam muitas vezes de um interlocutor. Hoje, percebo que, com qualquer obra, seja bidimensional, seja tridimensional, é possível haver trocas e conversas com o observador. Depende de como a gente se posiciona em relação à obra. Aonde se quer chegar? Quais as referências? Depois que casei e tive meus filhos, nos anos que se seguiram, vivi muitas vezes estados de ansiedade. Consumia a vida com uma velocidade exagerada. Comia cru. Na época, tinha a sensação de estar sempre correndo atrás do tempo. Depois, eu me dei conta de que corria na frente do tempo. Antecipava-me. Uma angústia me acompanhava continuamente. Não conseguia parar. Dor ancestral. Um corpo precisando contar histórias, falar, gritar. Nos anos 1980, chamei modelos para virem em casa a fim de pintá-las. Entretanto, o resultado se mostrava muito diferente da realidade. As figuras eram disformes, não eram pinturas realistas, mas era uma pintura que me atraía. Hoje, revendo-as, elas continuam presentes e fortes. Descobri na época que meus desenhos lembravam obras expressionistas. De Kooning, Francis Bacon, Edvard Munch, Egon Schiele. Fui me identificando cada vez mais com esses artistas. Percebi que, quando observava as modelos, meus olhos se transformavam em raios X. Olhava o fora e o dentro, da modelo e de mim. Inúmeras emoções, medos, assombros, alegrias e tristezas, camadas, fragmentos, traços nervosos, rápidos, cores fortes, escavando e trazendo para a superfície minha subjetividade. Aprender na vida. Aprendia, esquecia. Aprendia, esquecia. Reconstruir minha história. Necessidade de repetir. Repetir ação e gesto. Durante vários momentos, senti necessidade de repetir o gesto de outras maneiras. Repetir uma fala. Repetir e revelar o que mais marcou. Flashes de lembranças, sons de pés em cima de jornais, rezas com galinhas sobre a cabeça, Ano Novo, Yom Kippur. Vestidos de bonecas soterrados, desenterrados um tempo de infância. Passagens por entre histórias familiares de vida, morte e vida, como quando coloquei tapumes cor-de-rosa em volta das portas, deixando uma passagem estreita. Provocar desconforto no ato de passar, um corpo alterado por uma ação. Passagem já tinha sido tema de muitas pinturas feitas anteriormente. Figuras andando, figuras paradas, outras saindo, passagens de mulheres. Buscando uma presença. Sereia, vestido escultura, pendurado em um varal de roupas no terraço de fundo de uma casa. Outros sons. Outra paisagem. Em vez de barulho, tranquilidade. Pássaros cantando, telhados baixos, em um movimento contrário aos sons altos da Avenida Rebouças, de motos, ônibus e carros. O vestido escultura, feito com uma base de tela plástica transparente, costurada com pequenas placas de acetato impressas com imagens repetidas de fragmentos do corpo feminino. Bundas, pernas, genitálias, umbigos, seios.
As imagens mostravam um padrão pré-determinado de corpos, beleza uniforme. Foi a primeira obra em que lancei um olhar crítico sobre o que e quem estava incitando as mulheres a idealizar corpos perfeitos. Quadris largos, cintura estreita, seios volumosos, as Barbies da vida real. As mulheres correndo para fazer cirurgias plásticas desnecessárias e que muitas vezes levavam à morte. Esqueciam-se de que as cirurgias invasivas envolviam anestesias, manipulação em todos os órgãos do corpo. Com as Barbies, o tema continuou. As meninas, brincando com as Barbies, projetam-se no corpo perfeito e almejavam aquele corpo. E se a criança fosse gordinha, com o cabelo rebelde? E se fosse negra? E se tivesse cintura larga, coxas gordas? Onde essa criança colocará sua frustração? Metalizadas em prata, instalei as bonecas em uma vitrine de um açougue de rua. As Barbies ficavam penduradas em ganchos no meio de outros ganchos com carnes, peles, músculos e ossos. Em outra obra, coloquei as Barbies como marionetes penduradas, 2 TVs com vídeos de olhos machucados pós-cirurgia e a voz de Marilyn Monroe cantando Happy Birthday, Mr. President. Boneca com medidas perfeitas. Marilyn, atriz criada e moldada segundo padrões desejados pela sociedade americana em um país, Estados Unidos, que se vangloriava de ser perfeito. Tudo foi minando. O presidente assassinado, o Vietnã resistindo, Marilyn morrendo por excesso de drogas. A jornada de trabalhos sobre o feminino continua. Sutiãs cobertos de acetatos, com imagens de bocas em poses eróticas, até a realização de uma exposição, sex shop, onde criei releituras em torno dos desenhos pornográficos de Carlos Zéfiro, com bordados, impressões, calcinhas tricotadas com fios de ouro. Nesses trabalhos, o lúdico vinha misturado com uma potência de alegria na vida. Potência na criação, no desejo, tudo misturado. Framboesas e cerejas. Site specific, dentro de um elevador. Um doutorado sobre ritos de passagem, apagamentos, busca de identidade. Com portas pantográficas de metal, o elevador foi transformado em um armário com roupas femininas em tons rosados da década de 1950. Rosa era a cor dos meus cabelos naquele momento. Durante um mês, as pessoas que usavam o elevador para chegar aos outros andares precisavam ficar entre as roupas. Passando de um andar ao outro, o elevador é um lugar de trânsito. Quando dentro, ele é estático, visto por fora, em outra perspectiva, é móvel. Avança por um buraco vazio, sobe e desce. Passagem. Um tempo que inclui passado, presente e futuro. Sai de um andar em direção ao outro. Abre as portas, fecha e dirige-se a outro espaço e tempo. Repetir um nascimento. Com 3 anos de idade, tive uma experiência difícil com o elevador de minha casa. Em um domingo, voltando do sítio onde passávamos o final de semana,
Entrei sem querer no elevador, sozinha, naquele pequeno espaço. Assustada, quis sair, mas a porta se fechou na minha cabeça. Sangue, hospital. Meu pai segurando a cabeça para o médico costurar. 17 pontos, uma grande cicatriz.